Olá, você sabe como escolher um fundo imobiliário para sua carteira? Antes disso, você sabe quais são os filtros necessários para selecionar um bom fundo imobiliário? E mais do que isso, você sabe compor uma carteira de fundos imobiliários como um todo? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Olá a todos, meu nome é Vitor Faustino, convido a todos aqueles que não são inscritos que se inscrevam, deixem um like e fiquem à vontade na seção dos comentários. Primeiramente, eu vou tratar nesse vídeo sobre qual que seria um portfólio inicial para você ter como referência para investir em um fundo imobiliário? Eu entendo que um bom ponto de partida seria começar com 20% em lajes corporativas, 20% em galpões logísticos, 20% em shoppings, 20% em fundo de papel e 20% em fundos de fundos. Ok, você fez essa seleção. E depois, quais são os filtros iniciais? Por exemplo, eu escolhi um fundo de lajes corporativas. O que esse fundo tem que ter? Esses são os itens que um fundo de lajes corporativas precisa ter, ao meu ver. Ele precisa ter uma vacância física menor do que 10%, a quantidade de imóveis tem que ser maior do que 1, ou seja, ele não pode ser monoinquilino, o patrimônio líquido tem que ser maior que 250 milhões, o PVP ele tem que ser menor que 1,25, a liquidez média diária tem que ser maior do que 500 mil, o número de cotistas tem que ser maior do que 5 mil, o percentual do caixa menor do que 20% e ele precisa ser de gestão ativa. Mas aí você pode estar na dúvida, poxa, mas como que eu faço isso aqui tudo de uma só vez para selecionar um fundo imobiliário do nada? Olha, o que você pode fazer, você pode entrar aqui no site do Status Invest, e aqui no site do Status Invest você vem em FIIs e clica em Busca Avançada, e aqui ele apresenta alguns itens. Então, os filtros que eu utilizo, conforme eu demonstrei, são PVP menor do que 1,25, percentual do caixa menor do que 20%, número de cotistas de 5 mil para frente, liquidez média diária maior do que 500 mil e patrimônio líquido maior do que 250 milhões. Apareceram todos esses aqui de vários ramos, porém, no nosso exemplo, nós vamos pegar um do ramo de lajes corporativas. Então, eu tenho que vir aqui nos segmentos, colocar lajes corporativas, e aqui até aparece a gestão. Ela, conforme falamos, tem que ser gestão ativa. Clique em buscar novamente. Ele apareceu de duas páginas, venho aqui e coloco em todos, buscar. Então, pela seleção, utilizando esses critérios mínimos para selecionar um fundo imobiliário, nós temos esses, AIS 11, BRCR 11 e aqui temos até o famoso HGRE 11. Então, esse aqui seria o ponto de partida para analisar se vale a pena ou não investir em algum desses fundos de investimento imobiliário. Mas e aí, o que eu deveria levar em consideração? Eu deveria levar em consideração alguns passos e eu criei aqui um guia para você utilizar na sua análise depois que você, primeiramente, você fez a composição do seu portfólio, depois você aplicou esses filtros e agora, depois de selecionado, como por exemplo o HGRE11, você vem aqui e faz análise desses 10 passos. Poxa, Vitor, mas tem 11. É pelo seguinte, se o passo 6 não for aplicável, você utiliza o passo 11, mas acaba que são 10, porque se esse não for aplicável, você vai utilizar esse. Primeiro passo, escolher um tipo de fundo imobiliário. Existem diversos tipos de FIIs e cada um deles possui suas peculiaridades. Portanto, a escolha do fundo imobiliário é o primeiro ponto para a nossa análise. Segundo passo, governança, transparência e gestão. O segundo ponto essencial na análise dos fundos imobiliários é saber quem é o administrador do fundo. Conhecer o administrador do fundo e seu histórico é um ponto-chave. Busque saber o que ele já fez e se ele teve competência elogiada ou criticada à frente do fundo ou de outros tipos de investimento. É muito importante porque você nota lá, principalmente na indústria de fundos de investimento, vários fundos que o gestor quebra, ele vai lá e abre outro com outro nome. Então é sempre bom analisar isso, a seriedade do gestor. Terceiro passo,
Analisar os imóveis do FII. Os imóveis que os fundos imobiliários possuem são seus ativos mais valiosos. Sendo assim, é essencial que o investidor conheça a fundo cada um. Para isso, trouxemos alguns pontos essenciais que irão auxiliá-lo na sua análise: número de imóveis, localização dos imóveis, históricos de vacância dos ativos, classificação dos imóveis, valor patrimonial, ano de construção dos imóveis. Olha, isso aqui é o coração dos imóveis, como por exemplo um fundo de lajes corporativas, um fundo que tem vários escritórios de empresas, por exemplo. Se isso estiver em um grande centro urbano, com certeza vai ser mais facilitada a alocação desse fundo imobiliário, mas se ele estiver em uma zona afastada, a dificuldade para alocar isso vai ser muito maior. E mesmo que loque, o valor às vezes não é tão atrativo e ele vai precisar diminuir o valor da locação. Eu queria fazer um breve comentário que nesse vídeo eu estou fazendo uma análise mais teórica de conceitos e nos próximos vídeos eu farei uma sequência onde eu analisarei vários tipos de fundos de investimento imobiliário. O primeiro será o MXRF, que eu estou com todo o roteiro já pronto, e o segundo será o HGLG11, que eu também já estou com o roteiro pronto. Então eu peço que você se inscreva e já ative as notificações para que quando eu postar o vídeo na sequência, você já seja notificado e consiga aliar a teoria com a prática, tudo bem? Dando continuidade ao quarto passo, é necessário estudar as taxas do fundo. As principais taxas cobradas pelos FIIs são taxa de administração, performance, gerenciamento, gestão, taxa de consultoria. Um fundo imobiliário não terá todas essas taxas, mas some as taxas cobradas e compare um fundo contra o outro. Assim, é possível entender se taxas cobradas estão condizentes com o mercado. O mais normal é a taxa de administração. Não pense o seguinte: o melhor fundo imobiliário é aquele que tem a taxa menor. Não, às vezes a taxa é até um pouco mais elevada, porém ela é competitiva porque o pessoal faz uma gestão de qualidade trazendo muito retorno aos acionistas. Então o que é necessário ser feito sim, é importante que seja o menor possível, porém se for até um pouco mais alto, mas com uma excelente entrega, com um excelente desempenho, até podemos ponderar se faz sentido ou não essa taxa mais elevada. Dando continuidade, o quinto passo é analisar os dividend yield. Uma das características mais atrativas dos fundos imobiliários se refere aos dividendos distribuídos. Assim, é necessário que o investidor analise de onde são provenientes os dividendos pagos, se estão condizentes com o mercado e se estão sustentáveis ao longo do tempo, certo? Sexto passo é referente aos índices de vacância, inquilinos e contratos. Analise os índices de vacância física, imóvel desocupado e vacância financeira, custo de desocupação do imóvel. Você pode ainda observar o histórico desses índices e analisar se a gestão tem dificuldade de encontrar novos inquilinos. Por falar em inquilinos, avalie também quem aluga os imóveis, como são os contratos, duração e reajustes e os riscos de eles encerrarem os vínculos. É claro que os FIs com menor quantidade de imóveis nas suas carteiras vão sofrer mais com esse caso, em caso de vacância. Então, analisar a vacância dos imóveis. Poxa, se o imóvel, a vacância é o seguinte, ao tanto que esse imóvel ele está desocupado, é considerado ali no mercado um índice de vacância ok, é até aceitável, até 10%. De 10 a 15 você já tem que ficar muito atento para ver se vale a pena ou não. Acima de 15% já é red flag, já é um sinal que talvez a gestão não está conseguindo trabalhar da melhor maneira, ou o imóvel não é bom, ou a gestão não está conseguindo trabalhar isso da melhor maneira possível. Porém, caso esse caso não seja aplicável, utilize o passo 11, porque, por exemplo, o MXRF, que é um fundo de CRIs, ele não tem imóveis assim a ponto de ser relevante. Então, isso aqui para ele é não aplicável. Portanto, você tem que considerar isso. Esse aqui é aplicável para fundos imobiliários de tijolo. Analisando aqui o sétimo passo, você precisa considerar a liquidez do fundo e o número de cotistas. O sétimo passo diz respeito a avaliar a liquidez do fundo, sendo que
Liquidez é o quão fácil é negociar aquele ativo e isso está diretamente ligado ao número de cotistas disponíveis para comprar e vender. Portanto, fundos com maior número de cotistas tendem a ter maior liquidez. Sendo assim, é importante analisar o histórico do número de cotistas do fundo, a fim de ver se ele cresce ao longo do tempo, o que mostra maior atratividade do fundo perante aos investidores. Oitavo passo, PVP. Aqui ele está até numa cor destacada pelo seguinte: o PVP é um importante indicador dos fundos imobiliários. Ele é calculado dividindo-se o valor de mercado das cotas do FII pelo valor patrimonial de sua cota. Por meio dele, desejamos entender se o FII, no momento da análise, está sendo negociado acima ou abaixo do seu valor patrimonial. Para saber o PVP é bem tranquilo. Por exemplo, você pode vir aqui no próprio site do Status Invest e o PVP está aqui, ó. Ao meu ver, o PVP ele é tão importante que se ele estiver muito esticado, se ele estiver muito alto, ele é decisivo para não investir em fundo imobiliário, mesmo que todos esses passos aqui eles estejam muito bem, o fundo imobiliário, porque não adianta comprar a melhor empresa do mundo pelo preço mais caro do mundo. Existe no mercado uma série de fundos imobiliários e nisso você pode fazer uma análise escolhendo um que é bom e está no preço justo ou um que é bom e está barato. Portanto, jamais escolha um fundo imobiliário que esteja caro. E caro para mim é acima de 1,05, ok? Vamos para o próximo passo, nono passo, analisar as emissões realizadas pelo fundo. Os fundos imobiliários realizam emissões de cotas a fim de aumentar o seu patrimônio e comprar mais ativos. Portanto, analisar se estas emissões estão sendo feitas acima ou abaixo do valor patrimonial do fundo, bem como os custos de emissão, são essenciais para entender se a gestão do fundo as realiza de acordo com os interesses dos cotistas. Basicamente, é o seguinte: se um fundo imobiliário faz uma emissão por um valor abaixo do valor patrimonial, isso é danoso para o investidor. Eu não vou aprofundar muito nesse assunto, porque na minha série sobre estudos de fundo imobiliário, eu vou falar sobre isso também. Portanto, se você já quer que eu priorize isso na lista dos conteúdos a serem produzidos, coloca aqui nos comentários que eu posso dar uma prioridade caso você assim entenda, ok? Indo para o 10º passo, analisar o retorno do fundo imobiliário aos seus cotistas. É necessário que o investidor analise o retorno que o FII gerou aos seus cotistas até o momento. Apesar de que a rentabilidade passada não é sinônimo de rentabilidade futura, pelo histórico do fundo e seu resultado, é possível analisar se as decisões tomadas até o momento foram acertadas ou não. O que você pode fazer? Compare a rentabilidade desse FII com o IFIX, que é a carteira teórica de referência dos fundos imobiliários, compare com o IDIV, compare com o IPCA, que é a inflação, compare com o CDI, compare com o NTN-B, porque a ideia é que não somente o fundo imobiliário pague para você dividendos, mas que ele também tenha o seu valor de cota corrigido por um valor acima da inflação. Então é importantíssimo sempre você comparar com IPCA, CDI, NTN-B e o IFIX, beleza? E aqui, caso o 6º passo, né, índice de vacâncias, ele for não aplicável, porque é um fundo de papel, como por exemplo o MXRF11, você vai para o 11º passo, que são os indexadores. Para os FOF é fundo de fundo e fundos de papel, o passo 6 é não aplicável. Portanto, aplique-se o passo 11, que trata dos indexadores. Já no caso dos FIIs de papel e FOFs que investem em FIIs desse tipo, estude também quais são os indexadores financeiros dos recebíveis nas carteiras dos fundos. O que eu estou querendo dizer aqui? Ok, pode ser que um fundo de tijolo ele concentre-se nos fundos de tijolo, nos imóveis, né, nos galpões logísticos, porém ele tenha parte da sua carteira em crise. Aí essa análise também já fica boa de ser feita, já fica aplicável.
Os indexadores nada mais são do que os índices econômicos usados como referência para corrigir contratos na economia ou atualizar o valor de um ativo, afetando assim a rentabilidade final destes. Por exemplo, você olha o MXRF, você analisa os vários CRIs, IPCA mais 7, IPCA mais 5, IPCA mais 8, então é interessante, é bacana, mas agora se fosse IPCA mais 1, se fosse algo não tão interessante quando comparado a concorrentes, então talvez não seria um caso bom de investir. E agora vamos para um comentário bônus. Considere cada um dos passos como uma prova, e não é porque o FI não passou em todas as provas que ele deva ser reprovado, e nem aprovado caso tenha passado muito bem em uma delas isoladamente. Faça uma análise do ponto dos passos como um todo, e jamais isoladamente. A exceção é para o PVP. Não adianta comprar o melhor FII do mundo com o pior preço do mundo. Mas e aí? Agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse vídeo? O que você achou da composição do portfólio de FIIs, sendo dividido em 5 tipos? O que você achou dos filtros iniciais que eu propus? O que você achou desse método dos 10 passos? Faz sentido para você? Tem algo que você acha que deveria ser acrescentado ou tirado dessa minha lista? Coloque aqui nos comentários, o seu comentário é muito importante. Já deixa o like e já se inscreva para que você fique atento e seja notificado dos próximos vídeos. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é Vitor Faustino. Irá aparecer aqui um vídeo que eu recomendei e um vídeo que a plataforma do YouTube recomendou. Escolha um dos dois e continue navegando aqui no meu canal. Muito obrigado.